O tema análise jurídica da economia é um contraponto, ou uma proposta, num sentido exatamente oposto, ou diametralmente contrário àquilo que nós conhecemos como análise econômica do direito. Da Escola de Chicago, nos Estados Unidos, nós temos vivenciado um esforço dos economistas em analisar o direito e a justiça e propor a aplicação de princípios da economia de modo a torná-las, direito e justiça, mais eficientes, mais céleres, mais eficazes, mais efetivos. Enfim, esta disciplina, ou este tema, análise econômica do direito, é certamente muito válido, louvável, mas também não é o oposto. Nós, juristas, infelizmente, não temos nos dedicado ao estudo jurídico dos fenômenos econômicos, das operações que se implementam nos mercados de capitais, nos mercados de valores. E isso faz com que a gente tenha, às vezes, a nítida impressão de que economista, né, é igual cartomante. Tem uma bola de cristal e ali faz as previsões e nós somos obrigados a acreditar naquilo tudo porque não temos sequer condições de analisar as operações do ponto de vista técnico para dizer se elas são justas, corretas, né, ou adequadas. Então, gostaria de começar analisando um pouco da economia sobre o aspecto objetivo. A economia é a ciência que estuda as atividades de produção, indústria, circulação, comércio e prestação de serviços e, por fim, na cadeia produtiva, a atividade de consumo. Essas atividades são desenvolvidas a partir de 3 fatores produtivos básicos. Os insumos, que envolvem matéria-prima, maquinários, recursos tecnológicos, água, energia, etc. A mão de obra para transformar esses insumos, que são trabalho manual, os operadores de máquinas, os administradores, os pesquisadores. E, por último, tanto para a compra dos insumos quanto para a remuneração da mão de obra, recursos financeiros, que às vezes são próprios, aqueles que detêm dinheiro suficiente para a atividade econômica. Ou, no caso de não terem esses recursos, recorrem, então, a dinheiro de terceiros, principalmente os bancos. A economia, no aspecto subjetivo, envolve diferentes agentes. Como agente normativo e fiscalizador, nós temos o Estado, ou os Estados, né, que atuam através... Então, o Estado que atua através das pessoas jurídicas estatais, União, Estados, municípios, autarquias, regulando a atividade econômica e como agentes econômicos propriamente ditos, as pessoas naturais, pessoas jurídicas, com participação do Estado ou não, empresas públicas, sociedade de economia mista e os entes despersonificados. O dinheiro, resultado da atividade econômica, precisa ser alocado de alguma forma, depois de inicialmente depositado numa instituição bancária. A primeira coisa que qualquer pessoa faz quando recebe determinada quantia de dinheiro é depositar no banco, em uma conta de depósito à vista ou a prazo. À vista, se pretende retirar esse dinheiro logo depois, ou para reinvestir no próprio negócio, ou para utilizá-lo no consumo de bens ou de serviços, ou para alocá-lo em outra forma de investimento, como os fundos de investimento, os demais títulos e valores mobiliários, as ações, ou seja, na compra de ações, planos de previdência complementar e no mercado de derivativos. Mas é uma opção também manter o dinheiro depositado a prazo na instituição financeira, a título de CDB, para o recebimento dos juros correspondentes. Portanto, nós podemos representar o funcionamento das instituições bancárias através do quadro que aqui está. Os depositantes correntistas depositam o seu dinheiro no banco e o banco, por sua vez, pode emprestar o dinheiro que recebeu dos depositantes correntistas
e mais o dinheiro que o banqueiro injetou no banco, cobrando juros. E esses devedores, na data do vencimento, pagam o empréstimo acrescido de juros, e esse dinheiro, então, é restituído pelo banco aos depositantes correntistas. Então, nós temos dois contratos básicos: o contrato de depósito entre o depositante correntista e o banco, e o contrato de empréstimo ou de mútuo entre o banco e os mutuários devedores. É óbvio que o banco cobra dos mutuários devedores taxas de juros muito mais elevadas do que aquelas que ele, banco, paga aos depositantes correntistas. A diferença entre a taxa de juros pago pelos mutuários em relação àquela que o banco paga aos depositantes correntistas é conhecida como spread bancário. E esse spread, essa diferença serve, 1, para custeio das despesas do banco, 2, para verbas de propaganda e de investimentos do banco, principalmente no sistema de informática, 3, para distribuição de lucro, né, para os acionistas do banco. Nós todos sabemos e conhecemos bem a moeda sob a forma, ou dinheiro, sob a forma de moeda metálica e nota em papel. Esse é o dinheiro que nós sabemos que é cunhado pelo Banco Central, que está em circulação, né, e que nós podemos ver. Mas aquela sistemática de funcionamento dos bancos, receber o dinheiro em depósito e emprestar o dinheiro através de mútuo, faz produzir uma quantidade de moeda muito superior àquela em metal e em papel que há em circulação. Através do seguinte sistema, que se chama mecanismo de produção de moeda escritural. É a moeda que não tem corpo físico, né? Imaginem os senhores o seguinte: um determinado depositante 1 deposita no banco A a quantia de X. O banco A empresta a 2X menos um pequeno percentual que precisa ser repassado ao Banco Central a título de compulsório. Então, o Banco A pode emprestar X menos um determinado percentual a 2. Quando ele disponibiliza o dinheiro a 2, qual é a primeira coisa que 2 faz? Depositar o dinheiro que recebeu a título de empréstimo no Banco BB. E BB, por sua vez, pode emprestar aquele dinheiro que recebeu de 2, menos um percentual. Empresta 3. 3 recebe o dinheiro e deposita na sua conta no BC. BC, por sua vez, empresta este dinheiro, o mesmo dinheiro, né, a 4. Isso gera uma cadeia de sucessivos depósitos e empréstimos. Qual a conclusão que nós chegamos? Com o depósito de 1x, que foi o primeiro depósito, que foi moeda real, metálica ou nota, nós temos uma produção enorme de moeda escritural. Ou seja, a quantidade de dinheiro que tem em circulação no mercado é muito maior do que a quantidade de notas e moedas que nós temos no mercado. Por isso que, algum tempo atrás, quando a pessoa tinha R$1 milhão, nós dizíamos: nossa, fulano é milionário, ele tem muito dinheiro. Hoje, as maiores fortunas do mundo são de bilhões, mas é um dinheiro que não existe. É um dinheiro que não tem lastro físico. Se todas as pessoas fossem aos bancos para sacar o dinheiro que depositaram ali, eles não encontrariam o dinheiro lá. Porque houve, em moeda física, o depósito, apenas o primeiro depósito de X. Esse mecanismo de produção de moeda escritural, que hoje está em muito maior quantidade no mercado, está na base da crise de 1929 no mercado de ações, na base da crise do mercado imobiliário de 2007. Vejam só, nos anos de 1919 a 1929, a quantidade de moeda escritural, aquela produzida a partir dos sucessivos depósito e empréstimo